Olá, na aula de hoje nós vamos falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui eu tenho representado o triângulo, em que A, B e C maiúsculos são os vértices, A, B e C minúsculo são os lados. Esse triângulo é um triângulo retângulo no ângulo A, porque o A tem 90 graus. Os outros dois ângulos, B e C, são ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Então, trabalhando com esse triângulo que nós acabamos de definir, triângulo ABC retângulo em A, vou destacar o lado A. Observe que o lado A, ele é oposto ao ângulo reto. Esse lado tem um nome específico, é a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo reto do triângulo retângulo recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados também recebem nomes específicos. Eles são os catetos. Agora nós vamos observar novamente aquele triângulo retângulo, olhando especificamente para um ângulo agudo B. Está destacado aqui em verde. Observe que o lado B, ele fica oposto ao ângulo B. Esse lado B, que está oposto ao ângulo B, ele recebeu o nome de cateto. No entanto, referente ao ângulo agudo B, esse lado vai ser o cateto oposto, quando a gente está falando especificamente do ângulo agudo B. O outro lado, que também é um cateto, ele vai ser o cateto adjacente. E o A nós já definimos como hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Observe que aqui eu tomei como referência o ângulo agudo B, que está em destaque. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro ângulo agudo, o ângulo agudo C. Tomando como referência o ângulo C, eu vou verificar qual é o lado que está oposto. O lado oposto ao ângulo C é o lado C. Então, nesse caso, o C é cateto oposto. Enquanto que o outro cateto recebe o nome de adjacente. A hipotenusa permanece sendo o A. Então, aqui eu quero destacar o seguinte: dado um triângulo retângulo, você vai ter a hipotenusa e você vai ter os catetos. Para saber se o cateto é oposto ou é adjacente, depende do ângulo de referência. Então, primeiro você identifica qual ângulo agudo que você está tendo como referência. Se for o ângulo B, você verifica quem é o oposto ao B. E o adjacente vai ser o outro, consequentemente. Observe que para o ângulo agudo B, o lado B foi o cateto oposto. Para o ângulo agudo C, o lado C foi o cateto oposto. Então, isso é de acordo com a referência do ângulo adotado. Então, de posse desses valores do exercício anterior, eu posso consultar uma tabela que tem todas as razões trigonométricas e verificar qual é o ângulo. Essa tabela encontra-se, por exemplo, em livros didáticos ou em sites da internet. Também é possível calcular usando uma calculadora científica, mas é bem comum fazer a consulta no livro. Aqui eu vou aproximar um pouco e nós temos nesse recorte da tabela alguns valores de seno, cosseno e tangente. Observe que os valores calculados se aproximam do ângulo 67 e 68 graus. Está entre os dois, tudo bem? A verdade é que o ângulo B é aproximadamente 67,38 graus. Esse valor foi calculado numa calculadora científica. Se você for usar a tabela, ele vai ter valores inteiros de ângulo, então você vai ficar aproximado, tudo bem? Bom, agora, se você não tiver de posse da tabela,
ou de uma calculadora científica, como que você vai saber o valor do ângulo? De uma maneira geral, a atividade, o exercício que você estiver resolvendo, ele vai te trazer isso no enunciado, o valor do ângulo. Se isso não acontecer, é porque esse ângulo deve ser um ângulo que você deve saber o valor do seno, cosseno, tangente. Esses ângulos, eles são conhecidos como os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, nós temos que decorar, tá? São esses valores aqui na tabela. Então, ao invés de você ter que saber aquela tabela que eu apresentei primeiro, você vai ter que saber somente essa. E essa tabela, ela está relacionada com a outra. Então, aqui eu tenho a linha do 30 graus. Observe que seno de 30, fração meio, é o decimal 0,500. Cosseno, raiz de 3 sobre 2, é o decimal 0,866. Raiz de 3 sobre 3 é o 0,577. Só que dessa maneira apresentado, ele fica mais fácil de decorar, tudo bem? Então, essa tabela você vai memorizar para a resolução dos exercícios. Agora vamos a uma atividade de vestibular da Unesp. 3 cidades A, B e C são interligadas por estradas, conforme mostra a figura. As estradas AC e AB são asfaltadas. A estrada CB é de terra e será asfaltada. Sabendo-se que a AC tem 30 quilômetros, que o ângulo entre AC e AB é de 30 graus e que o triângulo ABC é retângulo em C, a quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada é... Então, agora nós vamos registrar essas informações. A C tem 30 quilômetros. O ângulo entre AC e AB é um ângulo de 30 graus. A quantidade de quilômetros da estrada que será asfaltada a estrada está representada pelo lado BC. E essa é a nossa pergunta, nós vamos chamar de X. Observe que a representação é um triângulo retângulo em que o X está oposto ao ângulo 30. Então, eu tenho um cateto oposto e o cateto adjacente e o ângulo. Qual a relação que tem cateto oposto, cateto adjacente e ângulo? A relação, nesse caso, é uma relação de tangente. Então, é a tangente de 30. E a fórmula é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Substituindo, a tangente de 30 é um valor que eu tenho que saber. No caso, aqui nós vamos consultar a nossa tabela. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Substitui. Raiz de 3 sobre 3 é igual cateto oposto x sobre cateto adjacente, que é 30. O 30 aqui está dividindo, vai passar multiplicando. 30 vezes raiz de 3 é igual a x. X é, portanto, 30 dividido por 3 dá 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. No caso, a resposta, letrinha B. E assim nós finalizamos a nossa aula, apresentando as relações trigonométricas do triângulo retângulo e um exemplo em atividade de vestibular. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigada e até a próxima!